Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem em casa, sem sair, certo? Então, gente, nós começaremos a nossa aula hoje. O tema da nossa aula hoje é agentes do relevo e solo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar os agentes modeladores do relevo, são os agentes internos e externos, tá bom? A gente vai trabalhar um pouco desses agentes na nossa aula de hoje, ok? Então, assim, para a gente começar, a gente precisa entender que todas as formas que nós vemos no mundo, eles são formas de relevo, tá? Então, relevo é o conjunto de formações da superfície terrestre. No Brasil, especificamente, por ter uma estrutura geológica muito antiga, de cerca de 250 milhões de anos, ou até anterior, nós temos um relevo ele muito aplanado. Ou seja, nós temos um relevo com baixa altimetria. Nós não temos muitos picos altos no Brasil. Então, no Brasil, o relevo ele tem, na sua grande maioria, ele se apresenta de três formas, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Tá bom? Agora sim, no mundo, em outros países do mundo, principalmente os países que estão em estrutura geológica mais recente, no processo de formação, eles vão apresentar outras formas de relevo, tá bom? Mas no Brasil a gente tem basicamente essas três formas. A gente acaba se perguntando, né? Quais são as forças modeladoras do relevo? O que é que molda o relevo? Há quem diga que hoje em dia a gente tem até uma força nova, que seria o homem, né? O antropo, o ser humano, a força antropocêntrica, que ele também, com o processo de urbanização, ele vem modificando drasticamente o relevo. Mas isso aí é muito novo, tá? Isso ainda está no processo de estudo. Mas basicamente a gente tem duas forças, exógeno e endógeno. Eu gosto muito de explicar para vocês, falando muito nessa questão da nomenclatura. Se apegue na nomenclatura que vocês não se perdem muito. Exógeno. Exo vem de fora, certo? Ou seja, as forças que atuam acima, ou seja, na superfície do planeta Terra. Enquanto que os agentes endógenos são dentro, são aquelas forças que atuam dentro do planeta Terra. O planeta ele é muito dinâmico, tanto exógeno, tanto fora tanto na superfície como também no interior do planeta, certo? Se a gente parar para pensar, todos os agentes que a gente vai ver mais a fundo aqui na frente, a gente vai ver que eles modelam o relevo. Claro que isso não acontece de um dia para o outro, é muito, muito tempo de transformação, mas eles acabam modelando sim o relevo. Bom, agentes internos ou endógenos. Agora a gente vai entender agora quais são esses agentes internos. Eles são impulsionados pela energia contida no interior da Terra. Quais são essas energias? Gente, o tectonismo, ou seja, os terremotos, é, os, as atividades vulcânicas, todas essas duas atividades, esses dois fenômenos, eles têm um papel significativo na modelagem do relevo. Se você pegar a América do Sul e você comparar, por exemplo, a costa leste da América do Sul, que é banhado pelo Oceano Atlântico, com a parte da costa oeste da América do Sul, que é banhado pelo Pacífico. Você tem na costa oeste, por exemplo, a cadeia de montanha dos Andes. Então, o relevo lá, ele tem uma altimetria muito alta, porque ali é um encontro de placas tectônicas. Ali se tem muitos terremotos e ali acaba que o relevo ainda não sofreu ainda os chamados agentes exógenos. Por isso que a altimetria do relevo ali é tão grande. Eu vou dar outro exemplo, por exemplo, para vocês também. O Japão. O Japão, país Japão, ele só existe por causa dos agentes endógenos, porque o Japão é um conjunto de ilhas vulcânicas no Oceano Pacífico. Então, assim, ele existe por conta dessa atividade sísmica
na região, tanto que praticamente todos os dias tem terremoto em alguma parte do Japão, em alguma das ilhas do Japão. E no ano de 2011 ele sofreu com aquele terremoto grande de proporções muito forte na escala Richter, né, que acabou destruindo boa parte da infraestrutura japonesa. E só para a gente entender melhor, foi aquele terremoto responsável por destruir a usina nuclear de Fukushima e tal. Então aquilo ali, o Japão especificamente, ele só existe por conta dos movimentos tectônicos. Se você pegar a ilha de Fernando de Noronha, aqui no Brasil também, pertence ao estado de Pernambuco. Fernando de Noronha também é uma ilha vulcânica. Entendeu? Essas ilhas elas existem porque teve ou tem atividade no interior do planeta. Então esses são os agentes endógenos, certo? São os agentes que agem dentro do planeta Terra. A gente pode levar em consideração os vulcões também. Os vulcões eles também provocam mudança significativa na superfície, principalmente quando eles entram em erupção. Eles acabam liberando uma quantidade significativa de lava, né? Essas lavas são rochas em estado aquecido, em estado líquido, que depois elas vão solidificar e vai mudar toda a estrutura do relevo em volta delas. Bom, nós vimos os agentes internos e agora a gente vai ver um pouco dos agentes externos, ou seja, dinâmica externa do relevo, forças exógenas modeladoras. São os agentes que agem acima da superfície. A água, e aí quando eu falo água, não estou falando especificamente sobre somente a chuva, pode ser as águas marinhas, pode ser uma vossoroca, ou seja, uma ação provocada pela uma vossoroca. Então esses agentes são chamados agentes externos. Eu vou passar agora uma sequência de imagem para vocês, para a gente entender como funcionam esses agentes, tá bom? Aqui nós temos um bom exemplo, né, de ação eólica, ou seja, ação dos ventos, ou seja, o vento agindo ali durante muito tempo sobre determinada rocha, ele acaba modificando a estrutura dessa rocha, ele acaba tirando essas partículas. Essa é chamada erosão eólica. Aqui em Pombal, na entrada de Pombal, quando você vem ali de Tucano, tem ali ainda fala assim, né? Ponto turístico, buraco do vento. Quando você adentra ali, no ponto turístico nada mais é do que uma rocha com um buraco no meio. E esse buraco ele foi provocado, gente, justamente pela erosão eólica que acabou fazendo aquele buraco no vento. Então, assim, essa erosão ele é muito comum principalmente em regiões litorâneas, que tem os chamados ventos alísios, são ventos constantes agindo sobre ela. Mas não quer dizer também que a gente não encontre em outras partes do Brasil, inclusive aqui da região da gente. A gente não está nem perto do litoral, mas a gente acaba encontrando esse agente modelador, que são os agentes do vento, né? As dunas, por exemplo, elas são exemplos também. Os ventos acabam levando grandes partículas de areia e assim as dunas elas são bem constantes. Uma hora elas estão formadas de um lugar e no dia seguinte elas já se transportaram, o vento já acabou transportando ela para outros locais. Então são também exemplos de a chamada erosão eólica ou erosão dos ventos. Erosão pluvial, né? Quem aqui tem roça sabe bem o que eu estou falando. É erosão provocada por pequenos filamentos de água. Não chega a ser um rio, certo? Mas eles costumam apresentar, eu gosto de dizer que eles têm características sazonais, porque eles costumam apresentar, principalmente aqui na nossa região, em épocas de chuva. Tá? Aqui ele não representa um grande perigo, porque o nosso relevo ele não é muito acidentado, então é bem tranquilo para a gente. Inclusive, os trabalhadores rurais acabam se aproveitando desse tipo de sulcos, né? Onde a água passa para poder fazer o seu processo de plantio, tá bom?
A Vossoroca, aí é quando a erosão pluvial ela já toma proporções que prejudicam o agricultor. Isso aqui também está relacionado não só à erosão pluvial, mas também com questões relacionadas à ação antrópica, né, o uso excessivo do solo. Isso pode danificar bastante o solo. É muito comum em pastagens. Se vocês observarem a imagem aqui ao fundo, vocês estão vendo, a qualidade não está muito legal, mas dá para ver que tem uns gados ao fundo da imagem se alimentando. Então, assim, quando a gente chega num estágio de Vossoroca, isso quer dizer que o agricultor ele vai ter que gastar muita grana para estar corrigindo a estrutura do relevo dessa fazenda dele, ou ele corre o risco de perder a fazenda. Mas isso aqui, como eu repito para vocês, não está relacionado somente a uma ação natural, entre aspas, está relacionado a um conjunto, tanto a ação natural como o processo de desgaste do solo também por parte do agricultor, a retirada da floresta ciliar, né, que protege para que o rio ele não venha a ganhar grandes proporções, enfim, uma série de fatores aí, desmatamento está relacionado também à Vossoroca, então ela já não é interessante. Lembra que na imagem anterior eu falei que pequenos filetes de água são interessantes, quando bem utilizado pode ser uma ajuda ao agricultor, principalmente em regiões que chovem muito pouco. Mas quando se transforma em Vossoroca, aí a coisa já é bem complicada. Aqui na nossa região é um pouco mais difícil a gente encontrar. A gente vai achar muito as Vossorocas na região sul-sudeste. Na verdade, na região centro-sul do país. A erosão marinha, quando o próprio nome tá dizendo, né, gente, é o trabalho de destrutivo do mar, também chamado de abrasão. Ou seja, o mar ele vai fazer a sua sequência natural, ele vai ter o período de cheia, o período de seca, e aos poucos, gente, eles vão transformando a região. Eu costumo dizer que o mar ele é implacável, uma vez que nada consegue segurar a força do mar, certo? Aqui nós temos imagem de uma falésia. Eu não sei se vocês já foram em uma falésia, já foram em alguma praia que tem uma falésia, mas, por exemplo, o Morro de São Paulo apresenta características e Itaparica não apresenta, por incrível que pareça, Itaparica não tem falésias, certo? Mas a gente vai encontrar em Morro de São Paulo, vai encontrar também nas praias, algumas praias é, do Recôncavo, tipo Bom Jesus dos Pobres. Não sei se vocês já foram, Cabo Sul, que fica próximo ali de Feira de Santana. Aquelas praias ali, elas apresentam características de falésia. Mas assim, eu acho que a maior, pelo menos a mais significativa que eu já vi, foi em Morro de São Paulo.